Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está aí do outro lado e está acompanhando mais esse vídeo. Eu me chamo Eduardo NutriCoach. Você sabe que aqui você tem um amigo, né? E hoje eu quero falar a respeito de liderança e os pontos importantes, positivos e negativos a respeito de muitos líderes hoje que existem no mercado, certo? Bom, se você não está inscrito nos meus canais ainda, então não deixe de se inscrever no Instagram, @EduardoNutriCoach, no YouTube, Diário na Nutrição e aqui no Facebook, @EduardoNutriCoach, ok? Vamos começar a falar então sobre liderança. O que é ser líder, né? Muita gente confunde ser líder com ter pessoas ao comando, ter muita gente respondendo para ela, ter aquela posição de autoridade, ser o bambambam, ser a pessoa está ali em evidência e realmente não deixa de ser isso também, né? Só que ser líder é muito mais que isso. Quando você se torna um líder, você está se colocando numa situação de exemplo, ou seja, você é o responsável pela condução de um projeto, você é responsável pela condução de um grupo de pessoas que estão caminhando em direção ao objetivo. Então, ser líder é algo muito responsável, é algo muito delicado e você está sendo ali exemplo de pessoas. Então, ser líder não é simplesmente ter o nome de ser líder, mas é você buscar conhecimento, é você estudar, é você ser o cara da estratégia que vai abrir a mente, os olhos e vai dar o melhor caminho para a sua equipe seguir para atingir certos resultados, ok? Então, no resumo grosso, isso é ser líder. Então vamos falar de pontos positivos de liderança, tá? Quais são os pontos mais positivos que a gente encontra hoje nos líderes atuais? Eles conversam muito, sabem dar feedback, né? Então o feedback é uma via de mão dupla, né? Você fala e você ouve. Se você acha que dar feedback é você sentar o seu funcionário ali na cadeirinha e só você falar e ele ficar quietinho e não ter a chance de falar nada, pode ter certeza que o seu feedback não está correto, tá? O feedback, o próprio nome já fala, né? Ida e vinda. Então você fala o que você tem que falar, quais são os pontos de correção, de ajustes e o funcionário devolve para você com o ponto de vista dele e com base nisso você chega num consenso comum e acerta o nível de trabalho. Lembrando que o feedback ele tem que ser como um sanduíche, né? Você primeiro fala das qualidades positivas do seu funcionário, depois você vem com aquele ponto de melhoria, que é o ponto que ele tem que melhorar, e depois você volta a ressaltar novamente os pontos positivos. Esse é o melhor feedback que se tem, tá? Ponto positivo número 2. O líder sempre tem que servir como exemplo, né? Então, se você cobra assiduidade, você tem que ser a pessoa que menos falta. Se você cobra chegada no horário de trabalho, você tem que ser a pessoa que chega antes do expediente começar. Se você é uma pessoa que cobra que o rapaz sai para o almoço e volta depois do horário, você é a pessoa que tem que voltar dentro do horário. Se você abre exceções sendo líder ou quando você está com o seu grupo, é exatamente esse comportamento que eles vão ter, né? Eles sempre vão copiar o comportamento do líder. Então é muito importante que você tome cuidado com o tipo de comportamento que você está tendo. Vamos para o passo número 3 na verdade, né? Recrutamento e seleção, quando você está recrutando pessoas para assumir cargos, tá? Não é só o fato de ser amigo, gente. É o fato da pessoa ter as capacidades técnicas que precisam para aquela determinada vaga, tá? Eu estou andando aqui para ver se eu acho uma posição boa para facilitar o nosso vídeo, vou ficar de pé, porque eu acho que fica melhor. Quando a gente fala de contratação, a gente está falando de conseguir pessoas que tenham habilidades técnicas necessárias para aquele cargo. Independente se ele for seu amigo, independente se ele for seu conhecido ou conhecido de alguma outra pessoa. Você só deve contratar uma pessoa quando ela estiver com as características que sejam necessárias ou que dê para ser desenvolvidas para determinada função. Não cai na bobeira de manter na sua equipe pessoas que são suas amigas ou que são indicações de alguém, porque isso vai comprometer o seu trabalho se a pessoa não estiver preparada para o cargo, ok? Vamos falar agora de 3 pontos muito negativos, tá, que os líderes têm. Primeiro, falar que alguma coisa está errada e não fazer junto com o funcionário. Chega lá, aponta para o funcionário, isso está errado, isso está errado, isso está errado, você pode ter que fazer assim, 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 e não saber fazer o trabalho. Então, para você apontar o trabalho de alguém, você precisa dominar o trabalho para você poder ensinar, tá? Segundo ponto negativo,
Treinar, ensinar, não é simplesmente mostrar uma vez e deixar a pessoa fazendo sozinha. Você tem que pegar, ensina a pessoa, as primeiras vezes você faz com ela, depois você deixa ela fazendo, mas você supervisiona, e no terceiro estágio você deixa ela assumindo a atividade e, claro, supervisionando, mas sem colocar a mão na massa até que ela domine. Trabalho, gente, a gente só consegue desenvolver quando a gente pratica, tá? Então você tem que praticar para você conseguir ter um bom desempenho, um bom desenvolvimento de uma atividade, ok? Isso é fundamental. Terceiro e último, né? Não fique passando a mão na cabeça das pessoas, no sentido de ver que alguma coisa está indo errado e você não fala com medo de magoar a pessoa. Existem duas formas de você orientar uma pessoa. Você pode orientar uma pessoa com jeitinho, tratando ela como um ser humano, com educação, com respeito, tá? Ou seja, eu vou chegar para a pessoa, vou dar o feedback para ela, como eu falei para vocês, que pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Eu tenho que começar sempre com feedback positivo, depois eu entro com a parte que precisa ser melhorada, depois eu venho com mais um positivo de novo, né? Então você tem que chegar para a pessoa e jogar muito limpo com ela. Olha, eu te contratei para essa atividade. O que você tem que entregar para mim é isso, isso e isso, sempre reforçando o que é, para que ela foi contratada e orientando, porque muitas vezes ela quer fazer demais e acaba não fazendo aquilo que tem que ser feito. Pode até estar acontecendo isso com você. Então você sempre tem que se lembrar o seguinte: por que eu estou aqui? Por que esse funcionário está aqui? Ele está conseguindo entregar aquilo pelo qual ele foi contratado? Se não, você tem que fazer as correções. Porque se ele ficar desviando da tarefa que ele tem que fazer muitas vezes, ele não vai conseguir fazer o que ele tem que fazer realmente. E no momento que ele for cobrado pelo que ele foi contratado, ele não vai conseguir ter um bom desempenho. E às vezes a gestão do líder, de querer dar muita coisa para uma pessoa fazer, pode estar sendo um ponto prejudicial para isso. Então, gente, eu gostaria de deixar para vocês essas dicas, tá? Não são dicas que talvez ninguém nunca ouviu na vida, você já deve ter ouvido falar sobre isso alguma vez, mas que muitas vezes, com o passar do tempo, a gente acaba esquecendo. Então, quer ser um líder? Seja um líder sim, mas seja um líder, por exemplo, saiba fazer o que você está fazendo. Se você não sabe, corre, estuda, vê vídeo no YouTube, usa a internet a seu favor, forme pessoas, não tenha medo de ensinar, de delegar. Pelo contrário, essa pessoa não vai tomar o teu lugar, pelo contrário, ela vai se lembrar de você para o resto da vida e ainda em futuras entrevistas, caso ela participe, ainda vai citar seu nome como exemplo de líder para ela. Marque a vida das pessoas de uma forma positiva, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, clique na sinetinha, compartilhe e vou deixar de novo aqui as minhas redes sociais. No Instagram, @EduardoNutriCoach, no Facebook, @EduardoNutriCoach e no YouTube, Diário na Nutrição. E não esqueça, lembre-se sempre, aqui você tem um amigo sempre que você precisar. Um grande beijo do Edu, sucesso e bora liderar! Tchau!